Fala, minha rapaziada, dia 29 de abril, quarta-feira, mais um planejamento do dia. Mas antes de iniciar aqui, se inscreve no canal, deixa a sua curtida, tá? E entra no grupo gratuito, o link tá aí na descrição, não perde tempo, que diariamente eu tô soltando uma entrada ou outra para você poder lucrar junto comigo na prática, tá? Então, galera, quarta-feira, Champions League, dia de semifinal, é sempre um clima especial, é sempre diferente. E um clima especial pede também uma entrada especial, né? Solta o som. É, meu irmão, é sempre um clima especial, é sempre diferente dia de Champions League. E hoje, Atlético de Madrid e Arsenal, né? Semifinal da Champions League. Selecionei também mais dois jogos, porém, da Libertadores, Cerro Porteño, Palmeiras, Estudiantes e Flamengo. Então são três jogos bons que dá pra gente trabalhar, tá? Vamos começar logo com esse jogo, Atlético de Madrid e Arsenal. E aqui, meu irmão, para mim, como eu falei, né, o campeão sai do confronto do PSG e Bayern para mim, e esses dois times aqui, um dos dois vai chegar na final, obviamente, mas eu acho que não vão ser campeões, tá? Porém, é futebol, tudo pode acontecer, né? Mas esse jogo aqui eu vejo um jogo muito parelho, tá, galera? Atlético de Madrid e Arsenal, tá? O Arsenal poderia ser favorito, poderia, porém, nesse último mês aí tem decepcionado bem, e então para mim se iguala bastante esse jogo aí, né? O Arsenal pode ter uma certa vantagem porque decide em casa, né? Mas o Atlético de Madrid nunca é fácil enfrentar esse time, né? Então vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Porém, nesse primeiro jogo eu já espero uma postura um pouco mais ofensiva, né, do Atlético de Madrid, porque vai precisar fazer o resultado, porque se deixar para fazer o resultado lá na casa do Arsenal, complica muito. Então acredito que o Atlético de Madrid vai atacar, vai buscar ter o resultado, vai buscar fazer um bom resultado, né? Ali vencendo por 2 gols de diferença, é um excelente resultado. Porém, se eles ganharem, eles já vão bem para o segundo jogo, né? Porque aí no segundo jogo eles vão jogar pelo empate. Então eles vão fazer de tudo para conseguir a vitória nesse primeiro confronto. Porém, do outro lado, não tem uma equipe besta, apesar do momento não ser tão bom. O Arsenal tem jogadores de extrema qualidade, tem um time muito bom, um time muito forte, que até se você reparar peça por peça, é melhor sim do que o Atlético de Madrid, tá? Porém, dentro de campo, 11 contra 11, para mim, nesse confronto, tudo se iguala, tá? Tudo se iguala. Então, ó, o Lei Atlético de Madrid tá pagando odds 3,5 e o Lei Arsenal tá pagando uma odds 2,72, tá? Nesse cenário que eu imagino, lembrando, galera, tá? Que eu não faço nenhuma entrada de pré-jogo, tá? Todas as minhas entradas elas são no ao vivo, tá? Eu espero os minutos iniciais para ver como as equipes vão estar. Se a minha leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, eu faço a entrada, senão eu fico de fora e não tem problema nenhum, tá? Mas para esse jogo, galera, tendo em vista o cenário que eu imagino que é do Atlético de Madrid, buscando o resultado, buscando o gol e oferecendo o contra-ataque pro Arsenal, acredito que tem chance sim de ser um jogo com gols, tá? Acredito que tem chance de ser um jogo com gols. Ah, mas é primeiro jogo, o Atlético de Madrid historicamente tem um DNA mais defensivo, porém nessa temporada eles têm feito bastante gols, tá? Tem sido um ataque muito forte nessa temporada, porém a defesa do Arsenal é uma defesa boa, né? Mas acredito que por esse cenário do Atlético de Madrid ter que se abrir mais e dar o contra-ataque para o Arsenal, acredito que pode ser sim um jogo com gols, tá? Um jogo com gols. Vamos fugir do resultado da partida, porque o Arsenal pode surpreender e ganhar fora de casa, tá? E o Atlético de Madrid jogando dentro de casa pode vencer sim tranquilamente, então é um jogo muito parelho que qualquer uma das equipes pode vencer. Tá? Então o melhor mercado para esse jogo é sim o mercado de gols, tanto para a gente que faz treino e tanto para você que faz pré-jogo, tá? Vamos agora para Libertadores, Cerro Porteño e Palmeiras, né?
Mesmo jogando fora de casa aí, o Palmeiras é favorito nesse confronto, né? Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo, né? E para esse jogo eu já tenho em mente aquilo que eu quero fazer, tá? Olha lá, Cerro Porteño e Palmeiras. Olha lá, o mercado ainda não apareceu as odds, porém, acredito que... Olha lá, essa odds 4.20 dá para ter uma base aqui, ó. Essa odds 4.20, provavelmente o Lei Cerro Porteño vai estar nessa faixa aqui, ó. Tá? E o Beck Palmeiras vai estar nessa faixa aqui. Então, nesse jogo, eu quero buscar o Lei Cerro Porteño, tá? Que é como se fosse Palmeiras com empate. Palmeiras tem um time melhor. Palmeiras, historicamente, na fase de grupos, é um time muito forte. Acredito que não vai perder ponto contra o Cerro Porteño lá na casa do Cerro Porteño, né? Então, o Lei Cerro Porteño é uma excelente opção, né? Mas vai depender muito do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras vai mostrar dentro de campo. Se o Palmeiras estiver com posse de bola, se o Palmeiras estiver criando chances, tendo chance, finalizando bastante, o cenário de Lei Cerro Porteño fica muito bom, que é como se fosse Palmeiras com empate. O Palmeiras tem um time melhor, Palmeiras é candidato sim a ser campeão da Libertadores. É o principal favorito? Não acho, mas o Palmeiras é favorito sim. É um dos favoritos a conquistar essa Libertadores. Tem um time muito melhor do que o Cerro Porteño. Acredito que o Palmeiras não vai se complicar lá, né? Então, o Lei Cerro Porteño é uma excelente opção para esse jogo, tá? Para você que faz pré-jogo, Palmeiras com empate é uma excelente opção, tá? É uma excelente opção. Vamos agora de Estudiantes e Flamengo, galera. Estudiantes e Flamengo. O Flamengo é líder, né, do seu grupo com 6 pontos. Né? Já o Estudiantes é o vice-líder com 4 pontos. O Estudiantes vai fazer de tudo para vencer esse jogo, porque se vencer, assume a liderança, porém vai enfrentar o Flamengo, que é o favorito, né, para essa partida, porque o Flamengo está jogando muito bem. O Flamengo tem um elenco muito forte, né? Então, o Flamengo é favorito para esse jogo. Ó, a odds não está aparecendo aqui também, mas é aquele mesmo cenário. O Lei Estudiantes vai estar assim, praticamente nessa faixa aqui de odds, 3,25, e o Beck Flamengo vai estar nessa odds aqui, 2,40, né? Que é uma excelente odds, né? Que é uma odds excelente. Nunca, quero deixar isso bem claro, é fácil jogar na Argentina. Nunca é fácil. Tiramos pelo ano passado, né? O Flamengo jogou contra os Estudiantes, né, no mata-mata, né, e quase se complica, né? Quase se complica. O jogo foi para os pênaltis, né? E o Flamengo passou nos pênaltis. O Flamengo perdeu no jogo, mas avançou porque nos pênaltis conseguiu se classificar, mas perdeu nos 90 minutos. Tinha ganho no Maracanã por 2-1, foi para a Argentina, perdeu por 1-0 no jogo normal. O Estudiantes até fez o segundo gol, porém foi anulado por causa de impedimento, mas foi para os pênaltis. O Flamengo se classificou no pênalti com uma atuação muito boa nos pênaltis de Rossi, né? Porém, cara, aqui é um outro cenário, né? O Flamengo chega mais encorpado, com outro treinador, uma outra filosofia de jogo. Então, cara, o Flamengo, ao meu ver, é favorito sim para esse confronto, porque está jogando muito, o Flamengo está jogando muito, e tem um elenco que é o melhor da América, né? Mas, como eu falei, não é fácil jogar lá na casa do Estudiantes. Então, para esse jogo, tendo em vista, por se tratar de Libertadores, por se tratar de um time argentino, Estudiantes, que é um time forte, que tem história, eu vou buscar o Lei Estudiantes, que é como se fosse o Flamengo com empate, né? Então, para esse jogo, para mim, o melhor cenário é esse. O melhor mercado para se trabalhar é no Lei Estudiantes. Mas vai depender muito do Flamengo. Se o Flamengo estiver pressionando bastante, aplicando aquele futebol que vem aplicando nos últimos jogos, eu vou entrar sim no Lei Estudiantes. E para você que faz pré-jogo, o melhor mercado é o Flamengo com empate. É algo muito seguro. Acredito que o Flamengo não perde para o Estudiantes, mas jogo é jogo. Como eu falei, não é fácil jogar na Argentina. Porém, o Flamengo tem um elenco muito qualificado, um elenco que dá para surpreender e dá até para ganhar lá na casa do Estudiantes, tá? Dá até para ganhar lá na casa dos Estudiantes. E se o Flamengo ganhar do Estudiantes lá na Argentina, é um resultado muito expressivo, tá? É um resultado muito bom, porque apesar do Flamengo ter um melhor time, não é fácil jogar lá na casa do Estudiantes. Não é fácil. A torcida joga junto, é muito difícil. Então, para esse jogo, eu vou buscar o Lei Estudiantes, tá? Então é isso, galera. Para essa quarta-feira, né?
Esses 3 joguinhos aqui que dá pra gente trabalhar, principalmente nesses 2 da Libertadores, tá? O melhor jogo vai ser esse da Champions, semifinal de Champions, eu não tenho o que falar. Mas esses 2 jogos da Libertadores, eu acredito que dá muito bem pra gente poder trabalhar, tá? Então se inscreve no canal, deixa a sua curtida e entra no grupo gratuito. O link tá aí na descrição, tá? Vamos pra cima, que seja uma quarta-feira extremamente abençoada para todos nós e cheia de gols, tá? Vamos!